Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Suelen. A aulinha de hoje vai falar um pouco sobre os números reais, os subconjuntos, né? Os seus subconjuntos, e também nós vamos localizar geometricamente um ponto na reta que represente o número raiz quadrada de 2, que é um número irracional. Se interessou? Vem com a gente! Bom, pessoal, quando a gente fala sobre números reais, né? Quando a gente fala sobre números, a gente pode dar alguns exemplos fáceis aí, ó. Eu tenho 2, o 0,15, 8 sobre 3, que é uma fração. Tem um número decimal que ele é infinito, ele é uma dízima periódica, o 0,333. Tem alguns aí, não vou colocar todos, mas a gente vai localizar alguns na reta. Então, eu tracei uma reta aqui para vocês e já localizei alguns pontos. Olha quem que vai para essa reta. Então, eu consigo, em cima da reta, a parte da direita, que são os positivos, e a parte da esquerda, que são os negativos. Eu tenho aqui, posso classificar, em cima dessa reta, somente os números naturais. Quem são esses números naturais? Todo número natural é aquele número inteiro, que eu não consigo escrever como vírgula, só positivo, só do lado direito. Então, isso eu tenho o conjunto dos números naturais. Depois dos naturais, você aprendeu os números inteiros. Os números inteiros também eles são inteiros, não posso escrever como decimal, só que além dos positivos, eu posso pegar os negativos. Então, os números inteiros, ele pega tanto os naturais para ele, quanto também os inteiros negativos, que são os números da parte esquerda da minha reta numérica, tá bom? E aí, vem depois, em seguida, os números racionais. Quem são os números racionais? São aqueles exatamente que eu consigo escrever com vírgula, então 0,15, o menos 2,7, tanto positivo quanto negativo, com vírgula. Além também, eu posso escrever em fração, né, em forma de fração. O meio, por exemplo, aqui, ó, que é 1 sobre 2, eu posso escrever como 0,5, né? Então, eu também posso escrever o meio, eu posso escrever como 0,5 e 1 sobre 2. Então, ele também é um número racional. E tem um outro aqui, o 8 sobre 3, que é o 8 terços, que também é um número decimal. E esse 8 terços, ele é um número decimal especial, né? Então, olha só, eu tenho dois tipos de números decimais, os exatos e os não exatos. O exato, dei dois exemplos aqui. O 3 quintos, se eu pegar o 3, que é o numerador, e dividir pelo denominador, eu tenho que é 0,6 e acaba a conta aí. Então, eu classifico esse decimal como um número decimal exato. Agora, quando eu pego o meu numerador e divido pelo meu denominador e essa conta, ela não é exata, ela não tem fim, então eu tenho que ele é um decimal não exato. Esse decimal não exato, quando ele se repete, os valores se repetem, ele tem um nome especial, ele chama dízima periódica. Dízima porque os números se repetem e periódica porque ele tem um período que vai se repetir. Quem é esse período? É o 4, ó, 4, 4, 4, 4. Um outro exemplo poderia ser o 0,23, 23, 23. Então, né, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Quem é o período que se repete? O 23, que é uma dízima periódica. Tem como calcular, localizar esse número na reta? Tem, porque ele tem uma representação fracionária, ó. Então, ele tá, por exemplo, o que eu falei para vocês do 8 terços. O 8 terços, 8 dividido por 3, vai dar 2,66666. Então, vai estar mais ou menos nesse espaço aqui da reta. Gente, e quando eu falo de números irracionais? Os números irracionais, tem os racionais e os irracionais. Os irracionais, ele também é um decimal não exato, porém, ele não é uma dízima periódica, ele não tem um período que se repete. Se você pegar este exemplo aqui, que é um exemplo clássico, muito rápido, você vai falar assim, é uma dízima, porque, ó, 101, 101, o próximo já não é 101. Então, se você olha rápido, você fala que é uma dízima, mas ele não é uma dízima, porque não tem um período que se repete aí,
tá bom? Então, quando eu tenho um número decimal com infinitas casas decimais, ele não é exato e que não tem um período, eu chamo ele de irracional, tá bom? Galera, tenho vários números irracionais, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte. Quando eu tiver raiz de 4, raiz de 1, raiz, sei lá, de 25, tem como eu localizá-los exatamente certinho em cima da reta. Por exemplo, o raiz de 4 é 2, então ele vai lá em cima do 2. O raiz de 1 é 1, então ele vai exatamente no ponto 1. Mas agora, esses números que eu consigo extrair a raiz quadrada e ele dá exatamente em cima de um ponto, eu chamo eles de quadrados perfeitos. São números que eu consigo extrair a raiz quadrada e ele dá um número natural exato aí, certinho. Então, eu listei aqui números quadrados perfeitos aqui do 0 ao 100, mas eu tenho infinitos deles. E quando o quadrado não é perfeito? Eu não consigo tirar uma raiz exata dele. Então, quando isso acontece, eu tenho que ele é um número irracional. Por exemplo, o raiz de 2. O 2 não é um quadrado perfeito, porque eu não consigo extrair a raiz quadrada de 2. Mas, Suelen, como que eu vou localizar na reta? Vou mostrar para vocês que é bem interessante geometricamente. Eu tenho na minha reta de 0 a 1, então uma unidade, né? Eu vou trazer para cá, ó, perpendicular, o mesmo tamanho aqui, ó, de 0 a 1, eu vou trazer para cá, formando um triângulo isósceles. Por que isósceles? Gente, não lembro o que é isósceles. Aqui, ó, este lado é igual a este lado. Tenho dois lados iguais, eu tenho um triângulo isósceles. Bom, se eu falei para você que eu tracei uma reta perpendicular, quer dizer que aqui tem um ângulo de 90 graus. E se tem um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. E se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o TUPIT, o Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras, para achar essa reta aqui, esse segmento de reta amarelo, eu vou encontrar que ele é raiz de 2. Exatamente o tamanho que eu quero, ó. Este tamanho é exatamente o raiz de 2. Com o auxílio do seu compasso, você mede este valor, faz uma abertura do compasso exatamente deste valor. Não mexe na minha abertura, coloco a ponta de metal em cima do 0 e vou traçar até você interceptar aqui a minha reta numérica. Então, este valorzinho aqui que ele interceptou é exatamente o tamanho raiz quadrada de 2. Do mesmo jeito, se eu fizer para o lado esquerdo da minha reta, eu vou ter o número menos raiz quadrada de 2, tá certo? Então, eu consigo localizar na minha reta o número raiz quadrada de 2, assim como eu posso localizar outros números que não são quadrados perfeitos dessa mesma maneira, tá bom? Então, eu vou pegar um outro exemplo aí, como localizar o raiz de 5 de uma forma mais prática. Pessoal, lembra dos quadrados perfeitos que eu falei, né? Então, eu posso falar assim, ó, o número 5, ele está entre qual quadrado perfeito? Quais são os números quadrados perfeitos que o 5 está aí no meio? O 4 e o 9. Se eu tirar a raiz quadrada de cada um desses três, então raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 9, os únicos que eu vou conseguir um resultado é do 4 e do 9, que vai dar 2 e 3. Aqui eu já consigo interpretar o seguinte, que a raiz quadrada de 5, ela está localizada entre o 2 e o 3 da minha reta numérica. Aí ficou mais fácil. Agora, mais fácil entre aspas, né? Porque, Suelen, eu vou colocar ele mais próximo do 2 ou do 3? Aí, gente, eu vou ter que fazer na raça mesmo. Então, primeira coisa que eu faço é testar para 2,1 ao quadrado. Se eu fizer 2,1 vezes 2,1, vai dar 4,41. Já tá chegando perto de 5, mas eu ainda consigo chegar mais próximo. Testa aí pro 2,2. 2,2 ao quadrado vai dar 4,84. Já tá chegando mais perto ainda do 5. Vamos tirar
a prova dos 9, vamos tentar para 2,3. 2,3 ao quadrado passou de 5, vai dar 5,29. Então, eu vou colocar entre 2,2 e 2,3. Eu já tenho um local exato, entre aspas, né, para localizar o meu raiz de 5, tá bom? Então, para você localizar, para você saber exatamente calcular um número que não tem raiz quadrada exata, que é um número irracional, é dessa maneira que a gente vai... para finalizar a nossa aulinha, então aqui eu consigo concluir os números reais. Os números reais são todos os números que eu pensar e imaginar, ele é um número real. Então, eu coloquei aqui um diagrama de Venn para você. Olha, eu tenho um conjunto aí que eu denominei aí numa área retangular, que cabe aí todos os números reais. Só que dentro desses números reais, eu consigo dividir em outros dois subconjuntos, os racionais e os irracionais. Coloquei maior para os racionais porque o conjunto dos racionais ele é maior que o irracional mesmo, tá bom? Aí, só que dentro dos racionais, eu também posso pegar uma partezinha, que é aquela parte que eu não escrevo com número decimal, e chamar de inteiro. Então, eu tenho dentro dos racionais um inteiro. E tenho dentro desse inteiro também, pegar só a parte positiva e chamar de natural. Então, eu tenho um diagrama de Venn aí do conjunto numérico, os números reais, tá certo? Pessoal, nossa aulinha sobre conjunto numérico, números reais, é isso. Espero que você tenha gostado. Dá um likezinho para o canal ser mais conhecido. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Não se inscreveu ainda por quê? Aluno meu tem que se inscrever, tá certo? Boa prova, galera!